Do último mês para cá, mais de 100 leitos de UTI foram fechados aqui em Ribeirão Preto. Apesar da queda nos números da Covid, a população se pergunta: tudo que foi investido na pandemia não deveria continuar servindo aí aos hospitais? O Jornal da Clube ouviu o secretário executivo de Saúde do Estado, que garante: a pandemia vai deixar um legado positivo para os municípios. Secretário, muitos municípios estão reduzindo drasticamente a estrutura hospitalar por conta do bom momento em que nós vivemos e da redução dos números da Covid, né? Só que nós imaginávamos que toda essa estrutura, todo esse investimento, principalmente em leitos, no pós-Covid isso seria revertido para a saúde em geral. Isso vai ser possível? Lhe digo que sim. A pandemia, em que pese toda a dificuldade que gerou para a saúde pública, ela tem um potencial legado, não só um legado de conhecimento, de experiência, mas também um legado estrutural que vai fortalecer a saúde pública no pós-pandemia. Nós ainda não estamos neste momento, francamente, de pós-pandemia, nós estamos num período de transição em que nós estamos visualizando a necessidade da retomada das atividades não Covid, aquelas eletivas, em concomitância com a manutenção da oferta de leitos de Covid. E o que nós temos implementado num primeiro momento, a redução daqueles leitos cuja a estrutura é uma estrutura mais frágil, digamos assim, aqueles leitos que foram montados ou num centro cirúrgico ou numa área de recuperação anestésica. Nós estamos deixando para o final da desmobilização os leitos mais estruturados, que tenham um caráter mais definitivo e que possam, sim, ser contemplados dentro da lógica do legado. Lembrando, na oportunidade de falar, que nós iniciamos no estado de São Paulo a pandemia com um quantitativo de cerca de 3.500 leitos de UTI. Nós chegamos ao ápice a ter 12 mil leitos de UTI totais. Perfeito. Nesse momento, por acaso, nós já podemos dizer que aquelas áreas que ficaram mais represadas, vamos colocar aqui alguns exemplos como tratamento de câncer, diabetes, pediatria, geriatria, enfim, as mais infinitas áreas da saúde que existem, elas ficaram um pouco desassistidas porque a concentração ficou em torno da Covid. Já dá para transferir um pouco de estrutura Covid para essas outras áreas? A ideia é exatamente essa, é começar a redirecionar atividades dos hospitais do Covid para assistência não Covid. Importante que nesse momento a gente tenha a cautela e o conhecimento de saber que tem questões que vão para além dos números propriamente ditos de leitos, porque nós temos uma questão de convivência de doenças dentro dos hospitais. Então, eu evito ampliar a atividade eletiva em públicos sensíveis, como a população mais velha, por exemplo, num hospital que ainda tem forte atendimento Covid. Alguns terão por mais tempo. Mas é verdade, sim, dizer que nós, nesse momento, já endereçamos a rede para a retomada das outras atividades que ficaram com a sua demanda um pouco acumulada neste período em que a dedicação foi 100% para o Covid. Perfeito. Se a gente pegar o exemplo de cidades como Ribeirão Preto, nós temos aqui uma forte rede estadual, uma forte rede municipal e uma forte rede particular de saúde. Então, é difícil controlar as três, mas dentro daquilo que cabe ao Estado, como esse controle vai ser feito de diminuir com parcimônia, distribuindo para outras áreas da saúde? Veja, o nosso grande norteador é a pressão que a rede sofre por internações. Então, estamos desenhando a redução de oferta de leitos dentro de uma margem de absoluta segurança, que isso não comprometa até um eventual estacionamento da queda da pandemia, que isso não, porque o grande nó nesta balança é que a gente não pode contar com a necessidade de termos que reabrir leitos. Reabrir leito é um movimento muito difícil.
ainda mais nesse momento de exaustão que todos os trabalhadores da saúde têm. Então, a resposta é, nós olhamos a desmobilização à luz da oferta atual de leitos, em relação à demanda por internação, e a gente vem observando em todo o estado uma queda semana a semana das internações, em que pese casos, não necessariamente o número de casos, novos casos, se comporte desta forma, mas o grande fator que pressiona a rede são os casos mais graves que exigem internação. E esta é uma linha de descendência que nós temos observado. Então, Ribeirão e toda a região será tratada da mesma forma. Nós vamos ampliando esse movimento de desmobilização para poder fortalecer a assistência não Covid.